Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Kelly Prosser, que ocorreu no ano de 1982 nos Estados Unidos e só foi solucionado quase 40 anos depois. E como você já sabe, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 1968, Linda Garner e Marty Hoffman se conheceram. Pouco tempo depois, eles engataram um relacionamento e mais tarde decidiram construir uma família. Nessa época, o casal morava na cidade de Columbus, capital do estado norte-americano de Ohio. Mais tarde, o casal teve o seu primeiro filho, um menino chamado John. 2 anos depois, eles tiveram mais uma menina chamada Chrissy. É dito que Linda e Marty eram muito trabalhadores e estavam se dedicando ao máximo para conseguir dar uma vida melhor para os seus 2 filhos. Eles não pretendiam ter mais filhos, mas Linda acabou engravidando novamente, e no dia 24 de fevereiro de 1974, ela deu à luz a uma menina, da qual chamaram de Kelly Ann Prosser. Ninguém sabe ao certo os motivos, mas em 1976, Linda resolveu se divorciar do seu marido e no mesmo ano se casou com um homem chamado Ross. Na época, Kelly tinha apenas 2 anos e como seu pai biológico não foi muito presente em sua vida, ela passou a chamar o seu padrasto de pai. Ross tinha outros 2 filhos de um relacionamento anterior, mas eles moravam com a mãe. Ele e Linda prosperaram rapidamente e finalmente conseguiram financiar a sua primeira casa. A compra da casa foi a realização de um sonho, e todos que conheceram a família disseram que eles eram aparentemente felizes. Kelly era uma menina muito agitada e desde muito cedo gostava de mostrar que sabia fazer as suas coisas sozinha. Inclusive, ela até aprendeu a andar de bicicleta sem que ninguém a ajudasse. A família era muito unida e todos na cidade os conheciam por serem muito religiosos e ajudarem várias pessoas da comunidade com eventos beneficentes e festivais locais. Nesses eventos, Kelly se destacava das demais crianças e até chegou a ganhar um concurso de talentos na escola. Com apenas 7 anos, ela participou de um concurso de fantasia e ganhou o primeiro lugar ao se fantasiar de Joaninha, uma roupa que ela mesma fez com a ajuda de sua mãe. Podemos dizer que Kelly teria um futuro promissor. Ela era uma linda menina, muito ativa, inteligente e extremamente independente. Porém, ela foi vítima de um crime e o seu caso se tornou um dos casos mais famosos do estado de Ohio. Um caso que demorou quase 4 décadas para ser solucionado. Em 20 de setembro de 1982, Kelly, então com 8 anos, acordou para ir a mais um dia de escola. Ela usava calça jeans com top floral e uma capa de chuva azul por cima. Depois de dar um abraço de despedida em sua mãe, Kelly começou a caminhada em direção à escola primária de Indianola. A menina passou a ir e voltar da escola sozinha depois que seus irmãos mais velhos, que antes iam com ela, mudaram de escola depois que entraram no ensino médio. De acordo com fontes, Linda, a mãe da criança, a levava e buscava na escola todos os dias. Mas Kelly insistiu que queria ir e voltar sozinha, pois queria se sentir mais independente. Linda relutou no começo e não quis deixar a filha ir sozinha para a escola. Mas depois ela pensou que não haveria problemas, já que a escola ficava a apenas alguns quarteirões de sua casa. A mulher fez o trajeto inúmeras vezes com a filha, para se certificar que a menina conhecesse o caminho e não corresse o risco de se perder. Mas o que Linda não pensou é que a filha se perder seria o menor dos riscos que haviam por ali. Quando Kelly chegou à escola, foi um dia como qualquer outro. Ela brincou com os colegas no intervalo e até ajudou o zelador a regar as plantas. Seus irmãos normalmente chegavam em casa antes dela, mas quando Kelly não chegou no horário habitual, eles simplesmente presumiram que sua mãe estava com a menina. Linda chegou em casa naquela noite e perguntou onde Kelly estava. Todos ficaram confusos, pois acreditavam que a menina estaria com a mãe, e Linda achou que ela estaria em casa com os irmãos. Algo estava errado. Linda parou por alguns segundos e saiu desesperada com Ross à procura da filha. Por volta das 6 da tarde, sem encontrar nada, ela resolveu ligar para a polícia. Uma equipe chegou à residência da família antes das 8 e, juntamente com vizinhos, amigos e parentes, iniciaram as buscas. A força-tarefa passou a noite procurando por Kelly, mas à meia-noite os oficiais disseram que precisariam da ajuda do corpo de bombeiros,
pois a área a ser revisada era muito extensa. Enquanto Linda via todos ir embora, o seu coração ficava cada vez mais apertado. Ninguém na casa dormiu naquela noite, pensando onde a menina poderia estar. No dia seguinte, começaram a surgir alguns relatos. Testemunhas disseram tê-la visto andando sozinha pelo bairro, mais ou menos na hora em que Kelly voltaria para casa depois da escola. A família e a polícia começou a ser inundada de declarações e avistamentos da menina, muitos deles falsos, e mesmo assim, os investigadores nunca descartaram qualquer informação. Enquanto isso, a cerca de 32 quilômetros de distância, no condado de Madison, uma família que estava dirigindo por uma estrada rural passou por algo estranho perto de um matagal. Eles desceram do veículo para verificar o que seria. Era uma capa de chuva azul. Ninguém dessa família desconfiou de quem seria aquela capa, até que mais tarde ouviram a notícia do desaparecimento de Kelly no rádio, onde foi relatado que ela foi vista pela última vez usando uma capa de chuva azul. A polícia foi chamada para a área rural por volta das 8h30 da noite do dia 21 de setembro e começou a vasculhar os campos da região. Logo, ficou muito escuro e a busca foi cancelada às 2 da manhã. No dia seguinte, 22 de setembro, um policial local informou aos colegas que tinha avistado com seus binóculos o que poderia ser um corpo, que estava num local um pouco afastado da região das buscas. Quando chegaram lá, a cena era horrível e chocou até os mais experientes policiais. O corpo pertencia a Kelly, e por motivos que vocês já sabem, eu não vou dar detalhes aqui. Rapidamente, as autoridades montaram uma força-tarefa com a ajuda de várias delegacias da região para encontrarem o culpado, mas isso seria uma tarefa realmente difícil e desgastante. Os detetives trabalharam incansavelmente e esgotaram todas as pistas e possibilidades que tinham. Infelizmente, as investigações travaram e o tempo foi passando. Ninguém fazia ideia do que poderia ter acontecido, e dessa forma o caso esfriou. Haviam alguns suspeitos na época, mas as provas contra eles eram meramente circunstanciais, e as dúvidas só foram aumentando com o passar dos anos. Todos que entravam na lista de suspeitos eram descartados, e assim se seguiu por vários anos, sem que ninguém fosse preso. Quando os testes de DNA se tornaram acessíveis, o Departamento de Polícia de Columbus resolveu revisitar o caso da pequena Kelly Ann Prosser. Impressões digitais e fluido masculino recolhidos na época foram enviados para análise. No entanto, não foi encontrado nada 100% compatível no banco de dados. Isso porque, até o início do ano 2000, o banco de dados DNA da polícia era muito pequeno e só continha amostras de condenados e ex-presidiários. A correspondência genética chegou a apontar para 5 possíveis suspeitos, mas nada era muito certo. Todas as dicas foram analisadas, mas infelizmente, devido ao pouco material recolhido na época e à má preservação do DNA, todos os exames deram inconclusivos ou negativos. Um homem chegou a ser preso, mas foi liberado 2 dias depois por falta de provas. Ele seria um ex-morador da região onde Kelly teria sido encontrada, que mesmo depois de tantos anos, conseguiu provar para a polícia que não estava na cidade no dia do crime. O caso foi esfriando mais uma vez. Ele não chegou a ser arquivado, mas não havia nenhum policial trabalhando nele. Em 2007, quando uma nova equipe de detetives assumiu o caso, eles tentaram de tudo para resolver o crime. Inclusive, devido a eles, a história de Kelly passou a ser contada em diversos programas de TV e rádio na época. Mesmo assim, o caso continuava sem conclusão. Os oficiais chegaram a receber várias denúncias e quase 100 pessoas ligaram para a delegacia para dar o seu testemunho, mas infelizmente voltaram a estaca zero novamente. No início de maio de 2020, alguns detetives que trabalharam no caso de Kelly Ann Prosser resolveram se juntar e criar um podcast chamado O Quinto Andar. O intuito principal desse projeto era relatar toda a história da menina e tentar, com a ajuda dos ouvintes, finalmente resolver o caso. O podcast foi um sucesso total e o caso novamente chamou a atenção da mídia e muitos especialistas em casos não resolvidos. A esperança era de que qualquer pessoa que tivesse alguma informação se apresentasse. Isso forçou o Departamento de Polícia a agir, para poder dar respostas a milhares de mensagens que receberam após a nova repercussão do caso. Eles então resolveram contratar a DNA Avançado,
uma empresa de pesquisa genealógica que ajudou a montar uma possível árvore genealógica com base no material genético encontrado na época do crime. E finalmente, em junho de 2020, 38 anos após o crime e apenas um mês após o início do podcast, os detetives de Columbus vieram a público para finalmente anunciar que eles conseguiram resolver o caso. O DNA colhido na cena do crime indicou que o responsável por ele seria um homem chamado Harold Jarrell. Finalmente, após anos de agonia e incertezas, a família Prosser poderia descansar, sabendo que o responsável pelo crime contra a pequena Kelly foi encontrado, mas infelizmente ele não poderia ser punido, pois já havia falecido. Harold tinha 29 anos quando cometeu o crime. Nem o homem, nem seus parentes tinham qualquer relação com a família da menina. Eles não se conheciam e a única coisa que tinham em comum é que moravam na mesma cidade. Segundo os investigadores, Harold levou a menina de forma aleatória, como se não tivesse um alvo específico, apenas se aproveitando da situação dela estar sozinha. Harold já saiu de casa naquele dia com más intenções e, infelizmente, de alguma forma, Kelly cruzou seu caminho. De acordo com a polícia, o homem sequer foi considerado um suspeito em potencial em 1982, apesar de ter antecedentes criminais. Ele já tinha sido preso em 1977. Ele foi julgado e condenado a passar 5 anos na prisão por ter atacado uma outra menina que felizmente sobreviveu. Coincidentemente, ele faleceu no início de 2020, aos 67 anos, devido a uma insuficiência cardíaca, poucos meses antes do caso ser solucionado. Em um comunicado oficial, a família de Kelly agradeceu às autoridades por sua dedicação no caso dela. Eles também disseram que, apesar de estarem aliviados por finalmente o caso ter sido resolvido, também se sentem frustrados por ter demorado tanto tempo, principalmente porque o culpado jamais pagou pelo que fez. John, o irmão de Kelly, que na época tinha 16 anos e hoje está com quase 60, disse a um jornal local o seguinte: "Eu sei que não importa o que aconteça, nada poderá trazer Kelly de volta, mas a ferida ainda não fechou por completo. Aquele monstro não pagou pelo que fez e ninguém sabe se ele chegou a machucar outras crianças. Ele ter falecido nos poupou de presenciarmos um julgamento que seria longo e doloroso para todos nós. Acredito que Deus cuidará daquele que nos prejudicou, pois Ele, Deus, não deixa os culpados saírem impunes." O crime contra Kelly Ann Prosser, em 1982, em Columbus, Ohio, afetou profundamente todos da região, bem como os detetives que trabalharam no caso. A família de coração partido não estava sozinha em sua dor, pois todos se juntaram a eles em seu desespero para encontrar o responsável. Por fim, os esforços incansáveis dos investigadores que nunca desistiram deste caso foram extraordinários e realmente, hoje em dia, temos a sorte de que essas técnicas forenses avançaram muito. Não existem crimes perfeitos, apenas crimes mal investigados. E felizmente, mesmo após vários anos, o culpado foi encontrado e o seu julgamento será feito por outro juiz. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.